Hoje é quinta, 19 de março, entra no ar neste momento mais um Giro de Notícias, e hoje o Giro de Notícias com a abertura, antes da gente fazer aquela nossa abertura tradicional, porque eu vou fazer um vídeo diferente hoje. Martin Anselmi deve ou não ser demitido? Na minha opinião, deve. Eu tenho uma posição muito clara, acredito que o trabalho dele chegou numa estagnação que eu não vejo que ele vai conseguir fazer a equipe modificar. Torço que eu esteja errado. E que no próximo sábado, contra a equipe do Red Bull Bragantino, lá em Bragança Paulista, o técnico alvinegro consiga fazer o time render. Consiga entregar algo de diferente. Por quê? Por hora, a gente não consegue enxergar nada disso. Eu não consigo ver o trabalho do técnico Martin Anselmi progredindo. Muito pelo contrário. Se a gente pega todas as partidas que nós fizemos esse ano, o Botafogo fez apenas, isso mesmo, apenas uma partida muito boa contra a equipe do Cruzeiro no estádio Newton Santos, e a gente venceu aquele jogo por 4-0 e nos iludiu totalmente. Desde então, o Botafogo não venceu nenhum clássico do futebol brasileiro. O Botafogo não venceu nenhum jogo contra uma equipe de Série A de Campeonato Brasileiro. A única vitória que nós conseguimos em jogo que valia realmente alguma coisa foi contra o Nacional de Potosí. Mesmo assim, uma partida em que a gente teve na Bacia das Almas. Você, que talvez seja defensor da continuidade do técnico Martin Anselmi, você vai falar assim: pô, Tef, ele tá com a equipe principal há pouco tempo, né? Ele conseguiu colocar ali todos os jogadores, ele tá utilizando o Medina há pouco tempo, que foi expulso ontem, olha só. Gente, mas alguns erros são bem claros. Por exemplo, o Medina é um jogador com muita qualidade técnica e pode sim fazer a diferença. Vai ser desfalque sábado contra a equipe do Red Bull Bragantino. Mas, por exemplo, o Vidalba, por que não é um jogador que ganha tanta minutagem? Sempre que entra bem. É um time muito exposto defensivamente. Ele se perdeu na maneira de jogar. Agora não consegue colocar uma linha de 3, agora muda para uma linha de 4, o time tenta marcar em cima, mas deixa muitos espaços, o time é uma confusão tática. Infelizmente o trabalho não deu certo. Pode dar certo? Torço que sim, se ele não for demitido. A gente pode esperar qualquer coisa de John Charles Textor. Mas, infelizmente, o técnico Martin Anselmi, ele não virou uma realidade aqui no nosso clube. Seu trabalho se assemelha muito ao que aconteceu na equipe do Porto. Um time que não consegue vencer, um time que apresenta muito mais fracasso do que coisas positivas. Lá em Portugal, ele tinha as equipes mais fracas, é uma espécie de campeonato carioca. Você tem os seus jogos mais complicados e ele perdia a maioria. E os jogos mais fáceis é como aconteceu com o Botafogo no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, onde nós vencíamos os times mais fraquinhos aqui do nosso estado. Mas pensando no que a gente pode ter na temporada e vendo o Botafogo se afundando dentro de um Z4, a troca pode ser uma alternativa muito válida. Opções no mercado? Quase não temos. Mas talvez, nesse momento, o menos é mais. Você ter um técnico que seja totalmente normal, que não invente, talvez seja aquilo que a gente precise para fazer o Botafogo render um pouco mais. O Botafogo tem ainda contratações para elas chegarem, começarem a estrear, no caso o Caio Roque. Daqui a pouco vou colocar o Felipe Barros da FBTV falando um pouquinho sobre esse jogador que não foi relacionado ontem, mas a gente vê um time que hoje não mostra nada. A gente vê um time que não apresenta evoluções. Amanhã a gente vai treinar, hoje e amanhã no caso, em São Paulo, no CT do Corinthians, para a gente ver se encontra alguma solução. Mas infelizmente, soluções e Botafogo não estão andando juntos. E a gente tem visto um Botafogo totalmente desequilibrado dentro de campo, fora de campo. Os problemas do John Textor, a gente já está careca de falar com vocês, mas o que me incomoda é que a gente não encontra uma solução. E talvez a solução seja cortar na carne, seja a demissão do Martin Anselmi. Para substituí-lo, é difícil achar um nome bom no mercado. Cara, o Martin Anselmi chegou aqui com uma baita de uma aprovação. Todo mundo gostou do seu nome. Era um técnico com uma visão de jogo ofensiva, era um técnico que poderia fazer diferente. Mas a realidade é muito mais diferente do que está acontecendo. A realidade é dura, a realidade é crua, a realidade nos mostra o Botafogo enfraquecido. O Botafogo que pode ficar no Campeonato Brasileiro ali na parte de baixo da tabela, se nada for mudado. Qualidade do elenco existe, o time tem condições de sair dessa, mas será que o técnico Martin Anselmi vai conseguir? Não sei. E o Pablo Demuner, que foi auxiliar técnico do Martin Anselmi, que ontem não ficou à beira de campo devido a uma suspensão pelo terceiro cartão amarelo, falou sobre o jogo de ontem. E como sempre, com uma realidade totalmente paralela. Vejam aí. Sí, creo, en primer lugar, felicitar a los jugadores. La verdad que creo que dieron todo. Hicimos un partido, creo que bueno en líneas generales, teniendo en cuenta el rival que jugamos, en la cancha que jugamos,
en las condiciones que jugamos, fue uno de nuestros mejores partidos, por lo menos en algunos momentos, ¿no? No tengo duda que el equipo tuvo esa valentía y de poder ir a buscar el partido más allá de un 2-0 y con un jugador menos. Pero bueno, estamos fallando en algunas cuestiones que tienen que ver con el área, y en el fútbol dominar las áreas es determinante, ¿no? Tanto para tener esa solidez y tanto para tener esa contundencia. Nosotros, ni bien arrancó el partido, la situación más clara la tuvimos nosotros, y posterior a eso Palmeiras tuvo también una situación que viene en un error nuestro. Pues también ahí la calidad de las jugadas, si uno se pone a pensar, marca un poco también, ¿no? Lo nuestro fue un ataque organizado y la jugada de Palmeiras fue una transición, una pérdida nuestra en campo rival, y la transición y el gol de ellos. Entonces, después sumado a la expulsión, ya se muy cuesta arriba, pero sin embargo yo le dije en el entretiempo le dijimos entre todos que íbamos a tener posibilidades, que había que competir. De hecho salimos y tuvimos 2 situaciones ahí, aproximaciones de pelota detenida, y después hubo un factor determinante que tiene que ver con el árbitro, ¿no? Me parece que en todas las jugadas más finas siempre caía la decisión para el otro lado. Hubo muchas situaciones, recuerdo una de Martins en el borde del área, que no sé si es adentro o afuera y no cobra ni falta. El segundo tiempo, la de Montoro, creo que es afuera, terminó cobrando falta, pero no molesta. Entonces son varias jugadas que por ahí terminan incidiendo en el resultado, pero bueno, creo que hicimos nuevamente felicitar a los jugadores por la entrega y por cómo se brindaron. Comentem aqui o que vocês acharam dessas falas do Pablo, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhem esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. E quem ficou fora da partida de ontem e deve fazer a sua estreia, talvez no sábado, né, ficando à disposição, viajando com o Alan e com o Barbosa para São Paulo, para eles começarem a treinar com a equipe lá no CT do Corinthians, é o Caio Roque. Ele foi ou não um bom reforço ou contratação? Eu coloco como contratação. Vamos ver como que o nosso querido amigo Felipe Barros classifica a chegada do Caio Roque. Fala, galera alvinegra ligada no canal do TF, aqui quem fala é Felipe Barros, sou responsável pela FB TV no YouTube, estou a convite do meu amigo Thiago Franklin para falar um pouquinho sobre Caio Roque, lateral esquerdo já anunciado como novo reforço do Botafogo. Bem, pessoal, o jogador, eu acho que dentro do possível modelo de jogo de Martin Anselmo, é um cara que pode ser potencializado, ele tem mais características até de um ala pela esquerda do que propriamente um lateral mais defensivo, é um jogador de boa estatura, 1,82 m, um cara que esteve no radar do Grupo City, né? Era jogador do Bahia até pouco tempo atrás, sofreu com lesão ligamentar no joelho e teve poucas chances jogando pelo tricolor baiano. Em 2026 agora ele vive uma boa fase, fez um bom campeonato paulista pela Portuguesa, disputou a Copa do Brasil, foi um lateral que teve índices altíssimos de acerto de cruzamento, agora no estadual era um cara responsável pela bola parada da Portuguesa, que mostra pra gente uma característica de boa batida na bola do jogador. Eu acredito que no modelo que ele possa ser utilizado com mais valências ofensivas, né, ser mais explorado no corredor, como um ala, podendo atacar bastante, ele pode ser potencializado, porque é um cara que chega bem no fundo do campo, é um jogador que tem passada larga, tem velocidade, uma boa capacidade de enfrentamento individual contra os marcadores adversários, então é um jogador que no modelo com linha de 5, 3 zagueiros, acho sim que pode render. Claro, é uma contratação mais low profile, né, uma aposta que o Botafogo está fazendo, não é um jogador extremamente assim, midiático, um grife que vai mudar o panorama do Botafogo, mas pode ser uma boa composição do grupo. Acho que é um cara que se parece um pouco mais com o Cuiabano do que os laterais que hoje estão no plantel do Botafogo, e o modelo de Martin Anselmo pede um cara com essas características. Beleza? Lá no YouTube, no meu canal AFB TV, já tem um scout completo do atleta, com lances, todos os dados, a minha opinião. Então deixem o like, se inscrevam aqui no canal do TF, depois corram lá na AFB TV no YouTube e comentem que vieram daqui para poder deixar o like no comentário de vocês. Já sabem, sempre que tiver contratação do Botafogo, tem scout lá no meu canal e análise express aqui no canal do TF. Valeu! É isso, gente. Tamo juntos. Volto à tarde, à noite com os nossos 2 vídeos. Lembrando que lá no Arena Vebete Alvinegra hoje, nós teremos um conteúdo muito especial, que será o sorteio da Copa Sul-Americana. Não era a competição que nós queríamos realmente o bicampeonato da América, mas, amigos, vou para dentro do título da Copa Sul-Americana. A gente tem que ganhar algo nesse ano. De repente, quem sabe não possa ser a Copa Sul-Americana. É pra gente saber o caminho do Botafogo, hoje às 19h30, lá no Arena Vebete Alvinegra. Valeu, fui, fiquei com Deus, fogo neles, tamo juntos. Valeu e fui, sempre fui.